Oceano Pacífico, que altera os padrões do clima no mundo. A Copa do Mundo não tem jogos nesta quarta-feira. O dia foi reservado exclusivamente para o descanso das seleções classificadas e a preparação logística do torneio. As quartas de final começam amanhã, com a partida entre França e Marrocos, às 5 horas da tarde, pelo horário de Brasília. E pelo menos 2 pessoas ficaram gravemente feridas num ataque em uma escola de ensino médio da Alemanha. Um menor de 16 anos, apontado como principal suspeito da ação, foi apreendido. Sem divulgar o número exato de vítimas, a polícia informou que há diversos feridos no local. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN Esportes Campinas. Oferecimento Cortag, com você construindo o mundo. Apresentação Carlão de Freitas. 11h09. Bom dia, está começando o CBN Esporte. E hoje, quarta-feira, 8 de julho de 2026, com repercussão sobre os jogos de ontem de Copa do Mundo, já a preparação dos nossos clubes para os jogos de Série B, Série C de Campeonato Brasileiro e os grandes clubes do nosso estado que já estão se preparando para a retomada da temporada, Copa Sul-Americana, Copa Libertadores e Campeonato Brasileiro. Vamos começar com a Copa. 2 jogos emocionantes encerraram a fase oitavas de final da Copa ontem. A Argentina perdia para o Egito por 2-0 até a reta final da partida. Em 15 minutos, Messi e companhia limitada viraram para 3-2. Os hermanos encaram a Suíça na próxima fase, que eliminou a Colômbia nos pênaltis após um empate em 0-0 no tempo normal. Já, Bruno Faria, Leonardo Dai vão trazer todas as informações da Copa do Mundo e destes jogos maravilhosos ontem que fecharam mais uma fase do Mundial. E no domingo tem Bugrão, lá em Belém, diante do Paysandu. O Guarani precisa pontuar, o Guarani precisa recuperar a primeira colocação da Série C. O técnico Hélio Cizenando ainda aguarda recuperação de Mirandinha, recuperação de Jonathan Costa. João Paulo permanece no departamento médico para se recuperar depois de ter sido constatada uma lesão de grau 2 no músculo da coxa. Vamos de vôlei, vamos de VNL. O Brasil começou bem a terceira semana da competição feminina. Na manhã de hoje, a seleção venceu o Japão em Osaka por 3-1. Parciais 25-20, 19-25, 25-19 e 25-23. E a delegação da seleção brasileira desembarcou no Rio de Janeiro na madrugada de hoje, após a eliminação na Copa do Mundo, com um cenário incomum. Entre os 26 jogadores convocados, apenas Danilo, lateral do Flamengo, estava no voo fretado da CBF. O voo foi disponibilizado pela Confederação e era opcional para os jogadores. Apenas Danilo optou por retornar. Futebol brasileiro, Flamengo e Lausanne da Suíça se enfrentam em amistoso hoje, às 4h30 da tarde, horário de Brasília, no estádio do Algarve, em Portugal. O duelo é parte da intertemporada das equipes em terras portuguesas. Além do time suíço, o Flamengo já enfrentou o River Plate, sexta-feira empatou 2-2 e encara o Benfica no dia 11. Os amistosos terão substituições ilimitadas dentro das 3 paradas possíveis. Hoje tem Ponte Preta contra o Criciúma, a partir das 8 da noite, estádio Moisés Lucarelli. Os trabalhos CBN começam a partir das 7h30. É a Macaca vice-lanterna da Série B. E no tênis, mais um fenômeno do esporte, né? Beirando os 40 anos. Deu show ontem o sérvio Novak Djokovic. Derrotou o número 4 do mundo, o Félix Auger-Aliassime, em um duelo de 5 horas e 15 minutos. O canadense. O jogo foi disputado com parciais de 7-6, 3-6, 6-3, 6-7 e 7-6.
muito aplaudido pelo público presente na quadra central de Wimbledon. O astro avançou à semifinal do torneio e vai encarar agora o líder da ATP, o italiano Jannik Sinner. E direto do Principado de Itu, lá está ele, Fábio Chaib, aos pouquinhos já esquentando as turbinas para a retomada da temporada. Os trabalhos, Fabião, dos grandes times do nosso estado. Bom dia! Muito bom dia, Carlão de Freitas, bom dia, ouvinte CBN. Após a frustração na Copa do Mundo, os nossos olhos, os nossos olhares estão voltados agora para o Campeonato Brasileiro. O Palmeiras sonha com a volta do meio-campista Danilo, que estava na Copa defendendo a seleção e pertence ao Botafogo. Verdão deve avançar em tratativas nesta volta da temporada. Já o Corinthians sondou a situação do volante Arthur, ex-Grêmio que pertence à Juventus de Turim. Porém, alta pedida salarial do atleta de 29 anos afasta momentaneamente acordo com o Timão. Já o São Paulo definiu o estádio do Bragantino como local do jogo da volta do Campeonato Brasileiro contra o Atlético Paranaense. Tricolor não vai poder utilizar o Morumbi devido a shows e faz duelo com o Furacão no estádio Cícero de Souza Marques no dia 22 de julho como mandante. Já o Peixe, o Santos, concedeu dias de descanso para Neymar após a Copa do Mundo. O jogador não estará no time na volta do Brasileirão. Clube e staff do atleta discutem o futuro do jogador, que tem contrato com o Peixe até dezembro, viu, Carlão? Boa, Fabião. E direto dos estúdios CBN, lá está ele, o multi-homem dos 99.1, o cara que vai ficar no Zap Zap controlando tudo com o nosso ouvinte, Felipe Pereira. Bom dia, mais uma vez participando do nosso CBN Esportes. Filipinho! Muito bom dia pra você, Carlão de Freitas, um ótimo dia pra você, ouvinte CBN, aqui no WhatsApp. Muita gente já comentando sobre a situação da Argentina, né, sobre o jogo ontem da Argentina. O Wagner de Hortolândia, se a seleção jogasse com pelo menos 10% da raça argentina, talvez teríamos ido mais longe. O Elinho tá por aqui. Bom dia, Felipe. Feliz dia do 7-1. Foi nessa data? Foi. Há 12 anos. Nem lembrava mais disso. Dia 8 de julho. Gente 8 de do julho, céu. no Mineirão. Rodrigo Pupo tá aqui. Ontem a Argentina deu uma aula de como disputar um jogo de Copa do Mundo que sirva de lição pro Brasil. Mas se o Egito tivesse um pouco mais de experiência, certamente teria conseguido a classificação. O problema não é nem a experiência do Egito, o problema é a arbitragem, né? O quanto operou, a mão da arbitragem operou para a Argentina. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. A gente precisa falar disso também. Mas claro, a genialidade do Messi realmente isso sem nos dúvida. Encanta, sem dúvida Isso sem alguma, sombra de Felipe dúvida. Pereira. E você pode participar, você vai interagir com o Felipe Pereira, com toda a nossa equipe do CBN Esportes através do Zap Zap, o 99186-9070, 99186-9070. Hoje, News Truck, esta programação especial às vésperas do aniversário da nossa cidade, às vésperas do aniversário de Campinas, a cidade das andorinhas. E hoje estamos aqui sob o comando técnico de Naldo Araújo, no News Truck, ao lado do terminal da Vila Padre Anchieta, né, Naldinho? Isso, ao lado do Carlão. terminal da Vila Padre Anchieta está localizado o News Truck da CBN. Então, com o Naldo Araújo, esse sonzão maravilhoso. E nos estúdios, quem comanda as carrapetas é ele, Valmir Bortoleto. E nos streamings é ela, a moça brava, a moça que é anti-crachá. É ela, Samila Dipp, a competente 1116. Apresentação: Carlão de Freitas. Bora lá, um rápido intervalo. CBN Esportes Campinas. Quem testa vai de Hyundai. E no Grupo Andretta, o desafio está lançado. Nós cobrimos qualquer oferta da concorrência para você sair de carro novo agora. É taxa zero em até 24 vezes e bônus incrível de até R$50 mil. HB20, Creta, Kona e Palisade, com condições que você não encontra em nenhum outro lugar. Aqui, a gente cobre qualquer oferta e garante o melhor preço da região. Corre para Hyundai Andretta e aproveite. Hyundai Andretta, novo ou seminovo, sempre a melhor escolha. No trânsito, enxergar o outro é salvar vidas. Ter o controle do veículo onde você estiver traz mais tranquilidade para o dia a dia.
Com o rastreamento veicular da Orcegups, você acompanha em tempo real a localização da sua família ou colaboradores direto do celular. Também tem acesso a trajetos, velocidade e localização, aumentando a segurança e as chances de recuperação em casos de furto ou roubo. São 54 anos de confiança que fazem da Orcegups referência nacional em proteção e tecnologia aplicada à segurança. Orcegups, atentos a tudo o tempo todo. Acesse orcegups.com.br e solicite um orçamento. Sinta o clima dos jogos com o Na Torcida com Pague Menos. Fomos às ruas de Campinas para mostrar a emoção dos torcedores e os destaques dos jogos. Acompanhe no Instagram a Cidade On. As melhores ofertas entram em campo com a seleção Pague Menos. 11h18, Supersônico virou neste momento. Mário Quintino, bom dia. Véspera de feriado, véspera de feriado. As ruas, as avenidas, as estradas de Campinas. Marinho, boa quarta pra você. Fala, Carlão. Boa quarta para você, para todo mundo que nos acompanha, trazendo já a atualização da região central de Campinas. Uma informação que chegou da INDEC: tem uma interdição na Barão de Aguara, no trecho da Conceição até a César Birrembá, por conta de um afundamento na pista. Segundo informações, então, da INDEC, a atenção dá para seguir por outras vias, como já a Rua Conceição, e depois também acessar a Rua Lusitana, ou seguir caminho até a Anchieta para seguir também em direção da região da Prefeitura. Inclusive, a Lusitana ainda é o melhor caminho pela região. Na Irmã Serafina, pouco antes da Anchieta, tem as obras do BRT na pista da direita. Por conta disso, tem lentidão, apesar da interdição acontecer apenas na faixa de ônibus ali pelo trecho. Quem puder, a Rua Lusitana já tem condição melhor. Tem trânsito intenso e lentidão também em 2 pontos da Prestes Maia, na altura da Marginal do Pissarrão. Segundo informações da INDEC, acontece um serviço de limpeza também de poda de grama ali do canteiro central da Prestes Maia, por isso o nosso ouvinte perde tempo. Amoreiras é uma opção para seguir em direção do centro ou então para seguir em direção do Jardim do Lago, depois consegue acessar também a rodovia Anhanguera e na sequência a rodovia Santos Dumont. Carlão. Valeu, Marinho. 11h19. Precisou? Passe na AutoZone. São mais de 70 mil itens para o seu carro, moto ou oficina. AutoZone, zero estresse. Simbora! Brasileiro eu sou, com conta que eu vou. Corte certo. Brasileiro eu sou, com conta que eu vou. Vem comigo! No ritmo da obra não dou mole não. Vou de Cotag, agilidade e precisão. Pedreiro, azulejista, aqui a obra avança. É corte certo, é confiança. Vai tirar a ideia do papel, pode ter certeza. Com o toque de Cotag, a obra fica uma beleza. Tem tudo pro trabalho ser ligeiro. Na parede ou no piso, o resultado é certeiro. Brasileiro eu sou, com Cotag eu vou. É corte certo. É progresso no dia a dia, com a galera em ação. É tecnologia com Cotag na mão. É precisão, cotador ou riscadeira, não importa a região. Sou brasileiro, sou Cotag, a marca da construção. Brasileiro eu sou, com Cotag eu vou. É corte certo. Cotag, com você construindo o mundo. CBN Esportes Campinas. Oferecimento Cotag, com você construindo o mundo. Onze horas e 21 minutos. Olha, eu vou falar uma coisa. O Felipe Pereira, Fábio Chaib, ouvinte CBN. Você luta pra tentar emagrecer, você treina, você fica, eu já até sei que é. Você fica sem jantar, você vai almoçar, é só legumes, fica suando igual um louco pra tentar perder um peso. Aí você vem pro News Truck, Felipe Pereira, aqui ao lado do terminal da Padre Anchieta, tem uma barraca maravilhosa de pastel ao lado do News Truck. É o maligno agindo, Felipe Pereira, não tem jeito. A Sandra já tinha falado, Sandra Namer já tinha falado no CBN Campinas desse negócio aí do pastel, que olha... Nossa, eu nunca fui não, mas pelo jeito... É um convite ao prazer. É um convite ao prazer.
Não vai ter jeito, eu já combinei com o Naldinho. Naldinho, vamos cometer o crime. Vocês vão ter. Hoje não tem jeito. Terminando aqui, vamos matar pelo menos uns 2, 3, viu, Naldo? Nossa! Isso que é fome, hein? É, muita fome. Mas Jesus. tô brincando, mas pelo menos um não vai ter. Não vou escapar. Não vai escapar, não tem jeito, meu caro Felipe Pereira. Justo. 11h22, Filipinho. E a galera no Zap Zap aí, em 991869070? O pessoal tá um pouco mais devagar hoje em relação a ontem aqui, mas nós temos. A emoção vai passando. O Rogério tá aqui, né, falando que ele não costuma acompanhar muito futebol, mas tá acompanhando a Copa. E aí acha que tem muita coisa esquisita, né? Nessa história da Copa, ontem no jogo da Argentina, né, a mão operando, né, a mão divina operando lá no jogo contra o Egito. O Cristiano Salviano tá por aqui. Aliás, o Cristiano Salviano, ele tá perto aí de você, viu, Carlão? Ele tá ali na região do Padre Anchieta, vai passar pra pegar um autógrafo e uma foto com vocês. Boa, tá aqui, mais Cris. do que convidado, inclusive, pra ir lá no News Truck CBN Campinas. Faz uma resenha no pastel aqui. O Marcelo mandou aqui, ele já tinha mandado um pouquinho mais cedo na virada aqui do CBN Campinas pro CBN Esportes. Neblina na SP147, ainda em Piracicaba e Limeira. E aqui ele mandou: meus cachorros são Marrocos desde criança amanhã. Eu vou torcer pro Marrocos também, sabendo que a França é a grande favorita a conquistar, mas amanhã eu vou torcer pro Marrocos, quem sabe uma zebrinha aí. É difícil, mas não custa tentar. Então, é possível. Já tá acontecendo tanta coisa nessa Copa do Mundo, né? Verdade. Ô, Filipinho, por falar em Copa do Mundo, o Bruno Faria fez um boletim aí sobre o jogo da Argentina, mais precisamente. Nós vamos falar muito sobre esta partida, sobre os erros de arbitragem, a genialidade de Messi, a reclamação dos egípcios, né? O técnico egípcio fez uma reclamação muito forte, o próprio Salah também não quis entrar no assunto, mas foi irônico. E o Bruno Faria traz um pouco mais de detalhes sobre a classificação argentina à próxima fase da Copa do Mundo. Lionel Messi voltou a escrever mais um capítulo histórico com a camisa da Argentina. O capitão marcou na vitória por 3-2 sobre o Egito e chegou ao 8º gol em 5 partidas nesta edição do Mundial, balançando as redes em todos os jogos disputados pela seleção argentina. Com isso, igualou um recorde que durava impressionantes 96 anos. Apenas o argentino Guilherme Stabile, artilheiro da Copa de 1930, havia marcado em todos os jogos de sua equipe em uma mesma edição do torneio. Messi ainda ampliou sua coleção de marcas históricas e segue como um dos principais candidatos à artilharia da competição, além de comandar a Argentina mais uma vez, rumo às quartas de final. Pelo lado egípcio, a eliminação veio acompanhada de muita revolta com a arbitragem. O técnico Hossam Hassan criticou duramente o juiz após a partida, afirmando que sua equipe foi prejudicada por um gol anulado e por um pênalti não anotado no lance que originou o contra-ataque da virada argentina. Irritado, o treinador chegou a receber cartão amarelo por excesso de reclamação e disparou que talvez o árbitro tenha algo a esconder. Apesar da derrota, o Egito deixa a Copa com a sensação de que esteve muito perto de eliminar a atual campeã do mundo. De São Paulo, Bruno Faria. Declarações fortes aí do técnico egípcio sobre este jogo polêmico envolvendo aí a Argentina. Ô, Fábio Chaib, uma coisa é uma coisa, né? Acho que a arbitragem ela precisa ser comentada nesta Copa do Mundo. Muitas polêmicas, né? Extracampo, envolvendo FIFA, envolvendo, né, o governo norte-americano e agora a Argentina e Egito também. Queria que você falasse disso, o jogo em si também, né? Da Argentina contra o Egito. E depois, Fabião, os nossos irmãos da Colômbia, hein? Faltou calibrar um pouquinho mais o pezinho para eliminar a Suíça, né? Exatamente. Começando pela Colômbia, né? Arame liso, né, Carlão? Não machuca ninguém, né? A Colômbia cria, acaba não chutando pro gol, não fazendo o gol também. Tem muita criação, mas na hora H acaba não sendo efetivo justamente. E ontem sentiu falta justamente disso, né? Depois de 120 minutos, né? O tempo normal, mais prorrogação, a Colômbia não conseguiu marcar o gol e levou a decisão para os pênaltis. A gente sabe que pênalti é um momento de muito nervosismo ali também. A gente percebia os jogadores da Colômbia um pouco mais até nervosos realmente.
Já os suíços um pouco mais tranquilos e mais serenos para as batidas de pênalti, acabou conquistando a vitória a Suíça, que volta aí às quartas de final, na verdade chega pela primeira vez às quartas de final depois de tanto tempo, né? Depois de lá de 1930, quando tinha ido mais longe. Já a Argentina, tirando a questão da arbitragem, lembrando que a Federação Egípcia também entrou com uma queixa na FIFA contra a arbitragem, né? Pedindo explicações também, principalmente sobre o lance do gol, né, que acabou sendo anulado lá no começo da jogada, e também de possível pênalti em cima do Salah quando saiu o terceiro gol da Argentina. Mas tirando isso de lado, a Argentina ontem mostrou a garra, né, a garra que é característica dos argentinos. Ontem, perdendo por 2-0, fez o primeiro gol e em 13 minutos acabou conquistando a virada, por muita maestria de Lionel Messi, né, mais uma vez marcou o segundo gol e foi importantíssimo nessa virada aí. Só que ficou um ponto, né, Carlão? A Argentina conquistou 2 vitórias importantes no sufoco, com muita emoção, mas também quando pegar um adversário mais qualificado, sim, pode se complicar no meio do caminho, né? Pegou Cabo Verde, pegou o Egito, ganhou por 3-2, partidas até parecidas, é assim na questão de emoção, né? Na questão até do placar também, mas quando pegar uma seleção mais qualificada, no caso uma Inglaterra, ou mesmo uma Noruega na semifinal, pode acabar se complicando. Até a Suíça também, com esse jogo ferrolho que eles fazem, né? Pode até acabar complicando também a Argentina, pensando aí na disputa da final, né, Carlão? O Fabião tocou num assunto pertinente. É claro que envolve toda a emoção, o que aconteceu ontem, a genialidade do Messi, mas a Argentina contra 2 seleções de um nível abaixo, o Egito até está ali um pouco, mas ainda abaixo da seleção argentina, e contra Cabo Verde a Argentina passou sufoco, alguns problemas defensivos, precisou da genialidade, precisou da individualidade para conseguir entrar na partida novamente, para conseguir o empate, para conseguir a virada. Contra Cabo Verde não foi o empate, né, mas tomou o empate. Então são 2 situações de sinal amarelo para a Argentina, porque contra a Suíça eu acho que já pode ser uma dificuldade maior. E como eu acredito que a Argentina deverá passar pela Suíça, aí contra a Inglaterra ou contra a Noruega o chicote pode estralar. Então a Argentina tem que tomar cuidado. O técnico Scaloni é sabedor das falhas existentes no sistema defensivo, no meio-campo também. Né, ainda não definiu quem é o 9 de verdade, né? Se é o Lautaro, se é o Homem-Aranha, o Julian. Mas a Argentina ainda tem algumas coisas para serem ajustadas se quiser continuar na Copa do Mundo. 11h29, Estúdio CBN, Felipe Pereira. Pode fazer um giro aí com a galera, no Filipinho? Aí já aproveita aí você com o Valmizinho, chama o repórter CBN. Beleza, vamos lá. O Sérgio mandou aqui, pra quem acreditava que Neymar com uma perna só jogaria e resolveria na Copa, ele tá muito longe de ser um Messi. Concordo. Aliás, tudo que for contra Neymar eu concordo, tá, gente? Mas que coração peludo, Filipinho. Você que é nosso ursinho. Você que é o nosso menino super Olha querido. Olha o que você me fala bem nesse horário. Você tá querendo que agora o WhatsApp venha abaixo, né? Que coração peludo é esse, Filipinho? Eu acho que assim, técnica ele tem, mas hoje ele já não tem mais. Hoje já largou mão disso. E eu acho que não representa mais todo esse auê que todo mundo faz. O JP, bom dia, amigos da CBN. O cardápio do final da Copa tá me cheirando a chouriço regado a champanhe. Será? Uma boa analogia, hein? Fala, Carlão e Felipe. O problema de terminar a Copa é que o Trump começou a guerra de novo com o Irã. É o João Leonardo aqui comentando. Eu não consigo nunca sair das notícias, né? do noticiário, do cotidiano. Mas elas estão no esporte também, né? Então, pois é. Se envolver na Copa, pô. Pois é. Tem isso também. Você continua participando aqui com a gente, 991869070, mandando suas mensagens. 11h31. CBN Esportes Campinas. A corrida que sempre conectou pessoas, também conecta cidades. A andorinha voou mais longe e chegou em Pira. Vem aí o Circuito Integração Piracicaba. Caminhada, corrida 5 e 10K. Acesse corridaintegração.com.br e se inscreva agora. Circuito Integração Piracicaba. O interior corre junto. Realização EP Eventos e Noblu. Iniciativa EPTV. Repórter CBN.
Quarta-feira, 8 de julho de 2026. O preço da cesta básica subiu em 17 capitais brasileiras em junho e caiu em outras 10. Em São Paulo foi encontrado o valor mais alto, R$ 965,47. Em Aracaju, o mais baixo, R$ 630,40. O levantamento foi feito pelo DIEESE em parceria com a Conab. O FMI elevou a estimativa de crescimento do PIB brasileiro para 2026. A projeção subiu de 1,9% em abril para 2,4% no relatório divulgado hoje. O fundo também aumentou a expectativa de alta do Produto Interno Bruto para 2027. A estimativa subiu 0,2 ponto percentual e atingiu 2,2%. Com isso, o FMI passou a observar uma desaceleração na atividade econômica do país entre este e o próximo ano. A defesa do senador Flávio Bolsonaro pediu ao presidente do STF, Edson Fachin, que a relatoria da investigação sobre a suspeita de repasse irregular de emendas parlamentares a entidades ligadas à produção do filme Dark Horse seja retirada do ministro Flávio Dino. Os advogados do pré-candidato à presidência querem o ministro André Mendonça como relator do caso. Eles argumentam que o magistrado conduz as apurações relacionadas ao banqueiro Daniel Vorcaro, que financiou a maior parte da produção sobre a trajetória do ex-presidente Jair Bolsonaro. No horário de Brasília, 11 horas e 33 minutos. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN Esportes Campinas. Apresentação: Carlão de Freitas. 4 CBN Esportes, hoje direto do News Truck aqui da Vila Padre Anchieta, ao lado do terminal do tradicionalíssimo bairro de Padre Anchieta. E a gente vai até o meio-dia. Aliás, hoje, galera, hoje o Arena volta ao horário normal, hein? Hoje é um dia de descanso na Copa do Mundo, então a partir das 4, aquela bagunça organizada nos 99.1. Felipe Pereira, mais uma passagem aí com a galera. Aí a gente vai aos Estados Unidos para falar com o Leonardo Dai, Filipinho. Ô Carlão, 991869070, muita gente falando aqui, né? Copa, futebol ou dinheiro? Essa é a pergunta. O Rodrigo mandou aqui falando que tá comigo na minha opinião. Aí você foi falar da história do Ursinho Pimpão, pra quê, né? O Cristiano Salvioni, Felipinho, Ursinho Pimpão da CBN. O Felipinho é o nosso querido, é o nosso ursinho, gostoso de abraçar, gente boa demais, Obrigado, cara que me ajuda Carlão. muito. Grande Felipe Pereira. Imagina, obrigado, Carlão. Prazer é meu em te ajudar. Bom dia, CBN. Pra fazer o que o italiano fez, qualquer técnico brasileiro faria a mesma coisa. Absurdo continuar... Olha, é um debate, é um debate. O Pércio mandou aqui. Absurdo continuar com ele. Perdemos o nosso DNA de futebol, de ataque, e iremos virar uma retranca europeia, perdendo até pra Eslovênia, se bobear. Coitado da Eslovênia. Mas eu acho que tem muita coisa. Eu acho que o Ancelotti não é o menor dos problemas, né? Mas ele teve falha. Mas ele é a ponta do iceberg, né? Pode ser, mas eu acho que a essência do nosso futebol, a gente fala de cima para baixo, mas também na base, eu acho que a ideia precisa ser mudada. A gente precisa recuperar a essência do futebol brasileiro, a malemolência, o balanço, o estilo africano de jogar, né? O drible, a alegria. E infelizmente hoje, desde as categorias de base, a gente perdeu um pouquinho. Avisa aí que, deixa eu ver quem que foi, o Everson, avisa aí que o choro é livre, forte ou fraco, a gente já tá em casa e a Argentina segue. Verdade. E aí ele falou que tá comigo também, Neymar já deu. O Maurício, Neymar, ex-jogador em atividade, Endrick não está pronto. Você acha que o Endrick tá pronto? O Felipe, Fabião, os ouvintes, eu acho que aquele gol para um jogador que veste a camisa da seleção, que vai jogar no Real Madrid na próxima temporada ou vai retornar, é um gol que tem que fazer, Felipe.
Ele teve todo o tempo, o Vinícius Júnior colocou ele na cara do gol, ele faz o primeiro domínio com correção, no segundo eu não sei se bateu a ansiedade, ali ele perde o time e quando ele foi para finalizar o goleiro já estava em cima. É um gol que um jogador do nível do Endrick, independente da competição, se é Copa do Mundo, se é Championship, se é Premier League, ele tem que colocar para dentro. Quando você veste a camisa amarela, o grau de exigência é grande. Eu acho que ele falhou numa hora que não poderia ter falhado. Né? Mas isso também vem muito da imaturidade, né, Carlão? Também. E a própria idade dele. A gente também não, né? Não, eu não sou adepto de ficar crucificando, não. É algo que acontece. O Endrick tem 19 anos, ele ainda é um jogador em formação. É claro que é um gol para fazer, é um gol que ele teria que ter feito. Mas eu não sou também, não vou ficar crucificando o menino, assim como o Bruno Guimarães. Ele foi lá, bateu o pênalti, errou, acontece, faz parte. O Messi não errou ontem, é que ele teve a capacidade de reagir. Mas o errar pênalti, isso faz parte da carreira do atleta. O Antônio Wilson, daqui a 30 anos não teremos jogadores suficientes com técnica e garra para ser campeão. Olha... eu acho que esse negócio de garra, de raça, depende. Isso aí o que a gente sente um pouco, assim, é o... Não sei se eu vou falar em comprometimento. As coisas mudaram no futebol, né? Hoje os nossos jogadores são todos europeus, né? Entre aspas. Por que eu falo europeus? Ou estrangeiros, né? Porque eles não estão mais no Brasil. Acabamos de falar que a delegação voltou com um jogador só. Então eles, na verdade, eles sentem, claro que eles sentem, eles são profissionais, talvez sentem mais do que a gente. Porém, falta também esse approach, né, com o torcedor. Até na hora da tristeza, na hora do luto, também sentir o que o país está sentindo, né? Não, e eles têm todo o direito, tá, gente? Terminou, eles são profissionais, eles estão em férias e tal, mas eu acho que falta um pouco desse sentimento, sabe? Quando a gente assiste a Argentina, assiste até a própria Colômbia, a maneira como os caras sentem a eliminação, realmente, ou a classificação, realmente dá inveja. Eu não sei se é cultural, mas infelizmente os nossos jogadores estão muito longe da nossa torcida e isso realmente causa uma frieza no relacionamento. Filipinho, Fabião, 11h39, última passada aí pra gente fechar a Copa do Mundo. Rapidão. Vamos lá para os Estados Unidos com o Leonardo Dai e ele vai falar sobre o domínio europeu na Copa do Mundo e depois a gente retoma aqui com os filhos da casa, com Ponte Preta, Guarani, Ponte Preta. Dai, é só europeu na Copa do Mundo, Dai! Que coisa, né? A gente falava aqui antes, né, dessa fase oitavas de final de uma Copa menos europeia, né? Tanto é que eram 16 times nas oitavas de final, apenas 7 europeus, né? Menos da metade. E acabou que 6 europeus estão nas quartas de final, 6 europeus estão entre os 8 finalistas. Dos 7 que disputaram as oitavas de final, o único que foi eliminado foi o que enfrentou um outro europeu, né? Foi Portugal, que acabou caindo para a Espanha. Então, a gente vai ter aí a gente tem um número muito expressivo de países da Europa disputando essa fase de quartas de final, que é o mesmo número de 6 dentre 8 times, né, que a gente teve nas Copas de 2018 e de 2006, quando os 4 semifinalistas foram europeus. As 2 Copas mais recentes em que a Europa dominou aí completamente os semifinalistas. Então os outsiders, digamos assim, né, os não europeus que permanecem vivos na disputa são a Argentina, né, e a seleção do Marrocos. A Argentina vai jogar contra a Suíça e o Marrocos vai jogar contra a seleção da França. Uma outra coisa interessante aqui é que a gente está invadindo já, né, já estamos quase na década de 30 desse século XXI, e até agora a gente não teve nenhuma seleção que venceu a Copa 2 vezes nesse século, né? A gente teve 6 Copas do Mundo aí de 2002 para cá, né? Nesse novo milênio, nesse novo século, com 6 campeões diferentes. O Brasil em 2002, a Itália em 2006, a Espanha em 2010, a Alemanha em 2014, a França em 2018 e a Argentina em 2022. Argentina, França e Espanha continuam aí na disputa para tentar ser a primeira seleção bicampeã desse século. E as outras 5 seleções vão tentar ampliar essa marca, que é muito impressionante. Nunca houve um rodízio tão grande de seleções campeãs como nós temos nesse momento do futebol mundial. Tá aí, Leonardo Dai, direto dos Estados Unidos, falando sobre esse término, né, de fase oitavas de final.
Agora estamos chegando na fase quartas de final e esse domínio europeu, né? São 6 europeus, né, Fábio Chaib? Um sul-americano e um africano, né? Ontem você fez essa conta. Não estou errado não, né? Exatamente, né? São 6 europeus, a França, a própria Espanha, né? Bélgica, Suíça, quem mais? Deixa eu pensar. Inglaterra, Suíça, Noruega. Inglaterra e Noruega, exatamente. As duas que vão jogar, inclusive, e praticamente aí garantindo ao menos um europeu, a não ser que Marrocos consiga fazer o crime aí contra a França, né? Pelo menos um europeu já na final do lado de lá. E pensando também no futuro da seleção brasileira, é bom também salientar isso, que agora mudou, viu, Carlão? Mudou a janela da data FIFA, né? Data FIFA agora vai ser a Super Data FIFA, ou seja, vai ter mais tempo para as seleções ficarem juntas. Essa primeira convocação do Brasil, a data FIFA será do dia 21 de setembro até o dia 6 de outubro, ou seja, mais de 15 dias aí para o Ancelotti começar já o trabalho, não só o Ancelotti, como todos os outros treinadores também, uma data FIFA que foi criada pela FIFA aí, diferentemente do que era feito anteriormente, quando era apenas uma semana. Agora serão 2 semanas para as seleções se enfrentarem, viu, Carlão? Eu acho que, mais outra coisa, ontem, né, a gente conversava sobre os amistosos da seleção, agora com a Austrália, e eu concordo com você em partes, né, o nível dos amistosos é um nível questionável, porém, quando a gente fala em enfrentar os estrangeiros, os europeus, a UEFA criou essa Liga das Nações aí, o que quase que não permite que a gente consiga enfrentar um europeu, né? E aí fica difícil também a gente tirar um parâmetro. Hora ou outra dá certo, né? Como deu neste ciclo, na reta final já contra a França, tal, mas é difícil, né? Difícil enfrentar um europeu em virtude de eliminatórias para a Copa, eliminatórias para a Euro e a Liga das Nações, ou seja, não tem espaço no calendário europeu para enfrentar aí um sul-americano, para enfrentar a nós da seleção brasileira. Galera, 11h44. Carlão, só antes. Oi, bora lá, Filipinho. Vamos lá. Fala pro Carlão de Freitas mandar um abraço pra Cristina de Betel e pra Edna, irmã dela, do DIC 5. Estão aqui escutando ele. Cristina de Betel e a Edna do DIC 5. Um abraço, um beijão. Continuem aí sintonizando os 99.1. Pronto. Pode ir. Fechou, Felipe Pereira, 11h44. Vamos fazer o seguinte, vamos com o Guarani que no domingo enfrenta o Paysandu. Gente, essa Série C, ela tá afunilando. Eu achei que o Guarani ia ter uma vida mais tranquila em termos de classificação. Creio que vai conseguir, sem problema nenhum. Mas o ideal seria ficar em primeiro, né? Por que ficar em primeiro? Para ter aí a vantagem de decidir em casa no quadrangular, e a gente sabe, infelizmente estamos experimentados em termos de Série C, e a gente sabe a importância de disputar a última e derradeira partida do acesso jogando dentro dos seus domínios, e a gente espera que o Guarani consiga retomar aí a primeira colocação. Atualmente é o segundo com 23, o Brusque é o primeiro com 24. O Brusque pega quem na última rodada? Pega o Itabaiana fora de casa. E o Guarani também joga contra o Forte Paysandu fora de casa. A Inter de Limeira, que é uma concorrente, a da região, recebe o Amazonas. Sei não a Inter, hein? Sei não, hein? Olha a primeira colocação se apresentando aí para a Inter de Limeira. Mas o nosso problema aqui é o Guarani, Fábio Chaib. O Guarani que eu pelo menos, como eu disse, eu esperava estar num estágio mais confortável com relação à classificação. E o time caiu nas últimas rodadas, tem desperdiçado pontos, perdeu ponto em casa, o que não pode, é inadmissível nesta Série C. E agora o técnico Hélio Cizenando tenta corrigir a rota para que o Guarani caminhe tranquilo rumo a esta classificação. O ideal, primeira posição, Fabião. Exatamente, eu também creio que o Guarani irá se classificar. A gente esperava exatamente o que você disse anteriormente, né? Uma classificação mais tranquila pela qualidade do Guarani, né? O elenco que o Guarani tem nessa Série C aí, a gente faz uma comparação com os outros, o Guarani tem mais jogadores assim que levam mais nome também à competição. Esperar o Guarani estar em primeiro já com uma certa vantagem, mas agora, depois dos 3 jogos aí que não conseguiu a vitória, acabou caindo para a segunda colocação, mas creio que o Guarani estará sim classificado, né? O grande problema do Guarani é justamente essa sequência negativa de 3 jogos, né? E também a perda do João Paulo. A gente não sabe até quando o João Paulo não estará disponível para o Hélio Cizenando, e o João Paulo, que é o cerebral da equipe, né? Onde passa tudo ali por ele. Tinha feito até um quarteto muito legal com o Isaac, né? Com o próprio Cachoeira
e muitas vezes com o Maranhão ou com o próprio Luca também. E agora sem o João Paulo nessa reta final aí, o Guarani pode sentir muita falta justamente desse elo de ligação entre o meio-campo e o ataque. Mas o Guarani tem esse duelo complicado agora com o Paysandu. O Paysandu é o 5º colocado, né, Carlão? Uma vitória do Paysandu, o Paysandu igualaria o número de pontos do Guarani e poderia jogar o Bug um pouco mais para baixo. Você disse desse achatamento na Série C, a gente faz aqui uma recordação outra vez, que o Brusque é o primeiro com 24 e o 11º, a Ferroviária, tem 19. Então são 5 pontos aí do primeiro até o 11º, nesse meio de tabela aí, muita gente pode subir, pode descer ali também, mas o Guarani a 4 pontos aí de saída do G8, acho difícil, né? O Guarani não está no G8, mas está se afunilando, sim, está achatando, lembrando que restam 6 rodadas aí para o final da primeira fase. Você citou o João Paulo, eu acho que o acesso do Guarani, classificação, todos os objetivos do Guarani dentro da Série C, eles passam pelo João Paulo. Eu acho o João Paulo um jogador diferente, é um jogador acima da competição, um jogador nobre, um legítimo camisa 10, e o Guarani precisa cuidar muito desta recuperação do João Paulo para que ele volte aí na ponta dos cascos e ajude o Bugre no quadrangular decisivo da Série C. 11h48, nós vamos para um rápido intervalo, já a hora do vôlei, e a gente fecha com a Ponte Preta esta preparação para enfrentar o Criciúma hoje às 8 da noite no Moisés Lucarelli. Casa Bela Parque Alphaville. Casas de 137 a 177 metros quadrados com 3 suítes. Na compra da sua casa, você ganha 2 anos de locação de um carro híbrido. Acesse casabelaparquealphaville.com.br. Começou o Germânica Fest nas concessionárias BMW Germânica. Os maiores clássicos com as melhores condições. Taxas a partir de 0, supervalorização do seu usado e 2 anos de garantia em seminovos. Descubra o verdadeiro prazer de dirigir. Agende já o seu test drive e venha aproveitar. Acesse germanicabmw.com.br ou corra para uma de nossas lojas. Consulte condições. Desacelere. Seu bem maior é a vida. Hora do vôlei. Oferecimento Unimed Campinas. Entende você como ninguém. Iga Atacado. Há 60 anos, sendo referência em satisfação e economia. Na audiência rotativa do rádio, o Brasil venceu o Japão hoje pela manhã em Osaka, na VNL feminina, os parciais 25-20, 19-25, 25-19, 25-23. A nossa seleção volta à quadra sexta-feira, 7 da manhã, horário de Brasília, para enfrentar a Polônia. Economia e frescor te esperam no Hortifruti do Iga Atacado. Aproveite ofertas especiais com qualidade e preço baixo, confira. Tomate salada R$ 5,98 o quilo. Cenoura, exceto bandeja, R$ 6,59 o quilo. Manga Palmer, R$ 5,98 o quilo. Corra para o Iga Atacado e aproveite. Ofertas válidas até 8 de julho ou enquanto durarem os estoques. 2026 é ano de Copa do Mundo. E não é só isso. Tem Brasileirão, Libertadores, Sul-Americana, Copa do Brasil e os amistosos da Seleção Brasileira. Brasil! Futebol, vamos CBN! Você não vai perder nada no Futebol Globo CBN. Para quem quer saber mais e melhor sobre futebol. Oferecimento Unimed Campinas. Entende você como ninguém. E Barbacoa, muito além da carne. Começou o Germânica Fest nas concessionárias BMW Motorrad Germânica. O equilíbrio perfeito entre força e estilo, com condições exclusivas para você. Taxas a partir de 0, supervalorização da sua moto usada e 2 anos de garantia em seminovos. Venha descobrir a performance premium e as vantagens exclusivas BMW Motorrad. Agende seu test ride e aproveite. Acesse germanicamotorrad.com.br ou corra para uma de nossas lojas. Consulte condições. Desacelere. Seu bem maior é a vida. CBN Esportes Campinas. Oferecimento Cortag, com você construindo o mundo.
11h52, vamos falar da Ponte agora. A Macaca enfrenta hoje o Criciúma às 8 da noite, estádio Moisés Lucarelli. Os trabalhos da Rádio CBN começam a partir das 7h30, hoje com o Marco Guarizo, hein? Marco Guarizo vai dar o recado hoje para a torcida ponte pretana. Eu acho que o jogo fica em segundo plano, né? Em virtude de tudo que está acontecendo, né? Hoje estamos na quarta, mais uma terça-feira ou manhã de quarta-feira agitada envolvendo a Ponte Preta. O William Potker anunciou a saída dele, oficializou a saída dele do clube, publicou um texto nas redes sociais com muitas verdades, né? Muitas verdades. Pegar só aqui, deixa eu ver, tem uma frase aqui muito forte dele. Ele colocou assim, foi a última alternativa, ele entrou na justiça, né, requerendo salários atrasados, foi a última alternativa diante da falta de responsabilidade de quem conduz as decisões dentro da instituição. Frase de William Potker, um dos ídolos recentes da torcida da Ponte, né? Em 2017 a campanha do vice paulista teve muito a ver com a boa produção do Potker, chegou para tentar ajudar, mas ajudou de certa maneira, mas também não resistiu ao momento da Ponte, por isso sai e entra na justiça para tentar aí o requerimento dos salários atrasados. O Thales, lateral direito, e ontem o próprio Torrano disse nesse bate-papo, nesse café com o presidente, né? Meu Deus do céu, mas nesse café com o presidente, ele disse que o Thales procurou a diretoria, querendo aí algumas informações sobre os salários atrasados, ainda não se desligou do clube, mas precisou aí conversar com os gestores, mas não sei, do jeito que tá, vai ser complicado também. O Thales pode até permanecer, mas já gera um clima aí de insatisfação. E diante de tudo isso, vamos a mais um capítulo, né, Felipe Pereira? Você que separou aí mais um capítulo deste café com o presidente Torrano, né? A gente tem que ter muita paciência para aguentar isso, né? Para ter saco, só literalmente falando, tem que ter saco para aguentar esse circo que virou a Ponte Preta. Mas hoje tem aí, né, mais um pronunciamento do presidente Luiz Torrano, Felipe Pereira. É isso, o presidente hoje anunciou a chegada de 5 novos atletas e diz que tem mais negociações em andamento. Separei um trechinho hoje desse pauta do dia, né, que eles chamam. Vamos ouvir. São eles o experiente goleiro Douglas Marques, o lateral esquerdo Jota, o zagueiro Alex Nascimento e os meio-campistas Davi Brown e Enzo Bauer. Agora, todos esses vão finalizar as avaliações médicas e laboratoriais para poderem assinar os devidos pré-contratos. Ressalto, mais uma vez, que todos estes 8 atletas já poderão entrar em campo tão logo seja aberta a janela de transferência, o que vai ocorrer no próximo dia 20. E o número de reforços que chega neste período de reformulação do elenco deverá aumentar ainda mais com a chegada de mais alguns atletas que estão em fase de negociação por parte da nossa diretoria de futebol profissional. Texto, né, extremamente lido. Meu Deus. Né, extremamente lido. E aí eu me fiz a seguinte pergunta. Vai trazer jogador, tá? Como é que vai pagar esses jogadores? Essa que é Não é nem isso a questão, né, Felipinho? A questão não é nem essa, né? Como vai ficar a situação com os jogadores que já estão na Ponte Preta, dando sangue aí dentro de campo, né, não recebendo nada, e com essa situação, os jogadores vêm, tem gastos com isso também, os jogadores que estão aqui comendo a parte ruim aí, não vão pegar o filé mignon, como que eles ficam nessa situação? E tem outra questão também, não sei se mudou o regulamento da FIFA, se mudou algumas coisas, se vai ser atropelado isso, mas o clube precisa derrubar um transfer ban na CNRD, que é a Câmara Nacional de Resoluções Desportivas, aqui no Brasil mesmo, e outro transfer ban na FIFA para poder regularizar os novos atletas, ou seja, Torrano está prometendo aí que no dia 20 de julho pode estar todos os jogadores à disposição. Espero que esses transfer bans aí sejam quitados realmente, para a situação da Ponte estar boa, mas tem que, dessa pendência aí, chama bastante atenção, porque sem essas quitações dos transfer bans, a Ponte Preta não pode escrever nenhum jogador não, viu? Você sabe o que eu acho engraçado, o Felipe? Você está aqui no CBN Esportes, no CBN Esportes há 2 dias. Você fala abertamente que não é fã não é fã de futebol, mas em virtude aí do compromisso você está convivendo.
Então, nestas 2 horas de CBN Esportes, porque eu conto ontem e conto hoje, eu já tô sentindo uma certa indignação do senhor a partir do momento que você ouve esta pauta do dia pelo presidente Luiz Torrano, Felipe Pereira. Até você tá começando a morder a chumbada, cara. É, porque assim, e teve uma coisa pior, né? E teve uma coisa pior, o Scheibe falou aí do Transferban, o Torrano comentou que ouviu na imprensa alguns comentários sobre a incredulidade sobre o pagamento do Transferban, que ainda tá vigente. Aí o Torrano disse o seguinte, a quitação do valor vai ser feita. Só que ele não explicou como nem de onde vai sair esse dinheiro. E outra coisa, sabe o que eu acho interessante dessa diretoria? Cara, se eles tivessem a mesma sede que eles têm de cercear ou de vigiar ou de patrulhar o serviço da imprensa, se eles tivessem essa mesma vontade para tentar organizar o clube, com certeza a Ponte Preta estaria num outro caminho. Mas eles perdem tempo, né? Que o comentarista da CBN... Eles querem saber o que o comentarista da CBN fala, eles querem rebater. O que o menino da Jovem Pan News fala, eles querem rebater. O que da Bandeirantes fala, eles querem rebater. Da Rádio Central fala, eles querem rebater. Então, se eles tivessem esta mesma sede, né, de tentar patrulhar a imprensa, mas essa sede de organizar o clube, eu tenho certeza que a Ponte Preta estaria numa outra situação. E vai contratando, né, a torta é direito, e aí, como disse o Fábio Scheibe, não se sabe como vai pagar, né, com todo respeito ao atleta, com todo respeito ao profissional, mas são jogadores que vão chegar aí e eu acredito que não vão ajudar, porque são jogadores limitados, são jogadores que se encaixam no perfil hoje financeiro da Ponte Preta, nesse perfil que não existe, né? Não existe perfil financeiro na Ponte Preta. E vai contratando, Torrano, vai contratando, enchendo o clube de dívida, porque vocês vão continuar sugando essa laranja. Ainda tem caldinho, né? Porque vocês precisam sugar, mas continue sugando. Suguem até acabar o calendário nacional do clube, até cair para a última divisão do Paulista, aí vocês saem, aí vocês entregam o clube na mão de quem eu acho que também quer ajudar a Ponte Preta a sair desta pasmaceira em que se encontra. Gente, 11h59, Felipe. Respira. Manda um alô pra galera isso, aqui, porque, cara, essa pauta do dia me tira do sério. Eu vou beber uma água aqui. Isso, essa pauta do dia me tira qualquer alegria do dia. Tá louco? O Antônio Wilson resumiu bem a situação aqui. Ele diz que o Donald Trump ligou pra FIFA e liberou a Ponte Preta, né? Eu acho que seria uma boa ironia para toda essa circunstância. O Leandro tá aqui. Bom dia, vai Leão, Inter, campeão da Série C. Leandro Barreto é de Engenheiro Coelho. Atenção aí, Atenção aí. Lembrando que, sem ser essa rodada, na outra rodada teremos Guarani e Inter de Limeira no Brinco de Ouro da Princesa, uma segunda-feira, hein? Exatamente. Cara, um grande duelo, hein? Um grande duelo, promete ser um grande jogo. O Maicon tá aqui, tem jogador da seleção que tá tão triste com a desclassificação que um foi pra Ibiza, outro foi pra Orlando. Precisam aprender com a Argentina o que significa garra, amor pela camisa e poder de reação. Deviam pegar um banquinho, sentar na praça sozinho pra refletir um pouco como se joga futebol. Romário foi categórico, diz aqui um outro ouvinte, que era pra ter feito gol independentemente da idade. Tchau, Carlão! Valeu, gente! Até a Arena às 4. Valeu, abraço! Valeu!